Os 7 pecados capitais mencionados em Provérbios 6:16 ao 19 são uma verdadeira bomba de alerta espiritual, uma advertência clara e impactante contra comportamentos que Deus considera abomináveis. Esses pecados não são apenas ações condenáveis, mas revelam as profundas inclinações internas, que, se não controladas, podem corromper a alma e destruir nossa relação com o Criador. Eles expõem o que há de mais destrutivo no coração humano, desmascarando atitudes que, silenciosamente, afastam o homem do caminho da justiça e da moralidade divina. O primeiro da lista, o orgulho, ou o olhar altivo, vai além da simples arrogância. É uma forma de exaltação pessoal em que o indivíduo se coloca acima de tudo e todos, acreditando que suas conquistas, talentos ou status o tornam autossuficiente. É uma armadilha mortal que faz com que se esqueça de que, sem Deus, nada tem verdadeiro valor ou significado. O orgulho engana, corrompe e destrói, pois afasta o ser humano da dependência de Deus, levando-o à queda inevitável. Esse comportamento orgulhoso é profundamente rejeitado por Deus, porque ele espelha a própria queda de Satanás, o qual foi expulso do céu devido ao seu orgulho desmedido. Quando alguém se permite cair no pecado do orgulho, está, de certa forma, imitando a rebeldia que levou à separação de Lúcifer de Deus. O orgulho afasta a pessoa da humildade e da dependência de Deus, gerando um coração endurecido que se recusa a reconhecer sua necessidade de redenção e graça. De fato, Tiago 4:6 nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ressaltando a importância da humildade como um antídoto para o orgulho. Nesse contexto, a parábola do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas 18:9 ao 14, oferece um contraste poderoso entre a arrogância espiritual e a verdadeira humildade diante de Deus. O fariseu, confiante em sua própria justiça, acredita ser superior aos outros e, por isso, se apresenta diante de Deus com uma atitude de autossuficiência. Já o publicano, consciente de sua pecaminosidade, se humilha diante de Deus, reconhecendo sua total dependência da misericórdia divina. Este é o exemplo perfeito de como Deus exalta o humilde e abate o orgulhoso. Explorar os 7 pecados capitais de Provérbios é uma jornada que nos leva a refletir profundamente sobre a natureza humana e os perigos de se afastar dos princípios divinos. Além do orgulho, a língua mentirosa é o segundo pecado mencionado, que envolve enganar deliberadamente com o propósito de prejudicar, manipular ou distorcer a verdade. A mentira é mais do que uma simples falha moral. É uma quebra de confiança que pode destruir relacionamentos, corromper sociedades e, o mais importante, afastar o indivíduo da verdade de Deus. O próprio Jesus nos alerta em João 8:44 que Satanás é o pai da mentira, e quando mentimos, estamos agindo de acordo com a natureza enganadora dele. A importância da verdade é central no cristianismo, e o chamado para sermos pessoas de integridade é essencial para viver uma vida que agrade a Deus. Quando refletimos sobre os 7 pecados mortais da Bíblia, não podemos ignorar o impacto que eles têm na sociedade e nas relações interpessoais. Além do orgulho e da mentira, Deus também abomina as mãos que derramam sangue inocente. Esse pecado se refere à violência e ao assassinato, mas Jesus ampliou sua compreensão ao ensinar que até mesmo a ira injustificada e o ódio contra alguém podem ser equivalentes ao assassinato. Mateus 5:21 ao 24. A lição aqui é que o pecado começa no coração, e o desejo de fazer mal a outro, seja por meio de ações ou pensamentos, é algo profundamente condenado por Deus. O chamado é para a reconciliação e o perdão, em vez de abrigar ressentimento ou ódio, que podem levar à destruição espiritual. Outro pecado que aparece nessa lista é o de um coração
que maquina planos perversos. Este é um alerta contra intenções maliciosas e pensamentos que planejam o mal. Muitas vezes, nossos pecados começam nas intenções do coração. E como Jeremias 17:9 declara, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece os pensamentos mais profundos do homem, e é por isso que devemos constantemente buscar a purificação interior. Os pés que correm para o mal refletem uma prontidão e disposição para se envolver rapidamente em comportamentos pecaminosos. Esse pecado fala da rapidez com que as pessoas se entregam ao mal, sem hesitação ou reflexão, o que pode levar à destruição pessoal e espiritual. Ao nos aprofundarmos nesses pecados, vemos que Deus também condena o falso testemunho que profere mentiras. Esse pecado, semelhante à língua mentirosa, vai além de uma simples falsidade, envolvendo uma mentira que prejudica diretamente outras pessoas, especialmente em contextos de justiça. Um falso testemunho pode resultar na condenação de inocentes ou na destruição de reputações, algo que Deus vê como uma grave ofensa. Por fim, o sétimo pecado listado em Provérbios 6:16 ao 19 é semear discórdia entre irmãos. Deus valoriza a paz, a harmonia e a unidade entre seu povo, e qualquer esforço para causar divisão ou conflito é visto como uma grave violação de seu desejo de unidade e amor entre os crentes. Esses 7 pecados mortais servem como um guia claro para a vida cristã, mostrando quais comportamentos devem ser evitados e combatidos para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Ao analisarmos cada um desses pecados, somos chamados a examinar nossas próprias vidas e identificar áreas onde podemos estar falhando em seguir os princípios divinos. Orgulho, mentira, violência, intenções perversas, rapidez em pecar, falso testemunho e semear discórdia. São atitudes que Deus abomina porque corrompem o coração humano e minam as bases da moralidade e da justiça que Ele estabeleceu. Portanto, o caminho para a verdadeira retidão e uma vida que agrada a Deus passa por evitar essas abominações e buscar, em vez disso, a humildade, a verdade, a paz e a justiça. O pecado do orgulho é um dos mais perigosos e devastadores descritos nas Escrituras. Em Provérbios 16:18, lemos que o orgulho precede a destruição e a altivez de espírito, a queda. Este comportamento é rejeitado por Deus porque reflete diretamente a própria queda de Satanás. De acordo com a tradição cristã, Lúcifer, antes um anjo de luz, permitiu que o orgulho o consumisse, acreditando que poderia ser igual a Deus. Esse orgulho desmedido levou à sua rebelião e, consequentemente, à sua expulsão do céu. Quando o ser humano cai no pecado do orgulho, ele imita essa mesma rebeldia, afastando-se de Deus e recusando-se a reconhecer sua dependência da graça divina. O orgulho, portanto, não é apenas uma questão de arrogância superficial, mas uma distorção espiritual profunda que cria um abismo entre o homem e seu Criador. O apóstolo Tiago adverte sobre esse perigo em Tiago 4:6, onde afirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Este versículo é uma advertência clara de que o orgulho não só impede o crescimento espiritual, como também coloca a pessoa em oposição direta a Deus. A humildade, por outro lado, é apresentada como o remédio para o orgulho, sendo a atitude que abre o coração para a graça divina. Em várias passagens da Bíblia, vemos que Deus exalta aqueles que se humilham diante dele, reconhecendo sua fragilidade e necessidade de redenção. A parábola do fariseu e do publicano, encontrada em Lucas 18:9 ao 14, é um exemplo claro desse contraste. O fariseu, em sua oração, exalta a si mesmo, destacando suas boas ações e desprezando o publicano, que humildemente reconhece sua pecaminosidade e pede misericórdia a Deus. Jesus deixa claro que foi o publicano, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado, pois quem se exalta será humilhado,
e quem se humilha será exaltado. No entanto, o orgulho é apenas um dos pecados capitais que a Bíblia menciona, e sua gravidade pode ser comparada a outro pecado que as Escrituras nos alertam de maneira contundente: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável, conforme mencionado em Marcos 3:29, onde Jesus declara: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de um pecado eterno. Esse pecado tem gerado muitas discussões ao longo dos séculos, e sua interpretação pode variar, mas, de modo geral, a blasfêmia contra o Espírito Santo é entendida como a rejeição contínua e deliberada da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Isso ocorre quando alguém, conhecendo a verdade, escolhe resistir e se opor conscientemente à atuação do Espírito em sua vida, rejeitando a oferta de salvação. É um pecado particularmente sério, porque não é uma ação isolada ou um erro momentâneo, mas uma postura contínua de rejeição à graça de Deus. É como se a pessoa fechasse seu coração de forma definitiva à ação do Espírito, recusando-se a ser transformada ou a se arrepender. Muitos estudiosos bíblicos entendem que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16:18, e sem ele, o arrependimento e a salvação são impossíveis. Assim, quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, essa pessoa se coloca em uma posição onde não pode mais receber o perdão, pois rejeitou o único meio pelo qual poderia ser transformada. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, pode ser vista como o ápice da rebelião contra Deus, uma forma extrema de orgulho e autossuficiência espiritual, onde a pessoa se considera imune à correção divina. Isso nos leva de volta à questão do orgulho, pois este pecado está na raiz da rejeição da graça de Deus. Quando alguém vive em orgulho, não vê necessidade de Deus em sua vida e, eventualmente, pode chegar ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, rejeitando a obra de salvação que lhe é oferecida. Outro aspecto importante a se considerar é que o orgulho espiritual, como o exemplificado na parábola do fariseu e do publicano, é um tipo de orgulho particularmente perigoso. O fariseu não reconhecia sua necessidade de graça, pois acreditava que suas obras e sua obediência à lei eram suficientes para garantir sua justiça diante de Deus. Esse tipo de orgulho pode ser mais difícil de identificar, pois muitas vezes está escondido sob a aparência de santidade. No entanto, é exatamente esse tipo de arrogância espiritual que Jesus condena repetidamente nos evangelhos. A confiança na própria justiça, em vez de confiar na misericórdia e na graça de Deus, é uma forma sutil de orgulho que pode levar a pessoa a uma separação espiritual de Deus. Além do orgulho e da blasfêmia contra o Espírito Santo, é importante lembrar que a lista de pecados abomináveis em Provérbios 6:16 ao 19 inclui também a mentira e a falsa testemunha. Ambos os pecados estão intimamente ligados ao orgulho, pois quem mente ou dá falso testemunho frequentemente o faz para proteger sua reputação ou para obter vantagem sobre os outros. A mentira, como mencionado em João 8:44, tem sua origem em Satanás, o pai da mentira, e é diametralmente oposta à natureza de Deus, que é a verdade. Quando alguém mente, está afastando-se da verdade de Deus e, em muitos casos, está tentando manipular as circunstâncias a seu favor, o que também é uma manifestação de orgulho. Os pés que se apressam para o mal e o coração que maquina planos perversos também refletem atitudes de orgulho e rebelião contra Deus. Essas ações revelam uma disposição interior para o pecado e para a injustiça, onde a pessoa não se preocupa com as consequências de seus atos ou com o impacto que suas ações terão sobre os outros. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos de planejar o mal e agir precipitadamente em direção ao pecado, pois tais comportamentos nos afastam da vontade de Deus e nos colocam em um caminho de destruição. Finalmente,
O último pecado mencionado em Provérbios 6, semear discórdia entre irmãos, é um dos mais destrutivos para a comunidade de fé. A discórdia e a divisão são contrárias à natureza de Deus, que é amor e unidade. Quando alguém semeia contenda, está agindo em oposição ao desejo de Deus para seu povo, que é viver em paz e harmonia. Esse pecado pode ser o resultado do orgulho, quando uma pessoa acredita que suas opiniões ou desejos são mais importantes do que o bem-estar da comunidade. Assim, ao semear discórdia, ela promove desunião e destruição, o que vai contra o chamado de Cristo para que seus seguidores sejam pacificadores. Mateus 5:9. Ao refletirmos sobre esses pecados capitais, especialmente o orgulho e a blasfêmia contra o Espírito Santo, devemos nos lembrar de que Deus nos chama a uma vida de humildade, verdade e unidade. O orgulho nos afasta de Deus e nos coloca em uma posição de rebeldia, enquanto a humildade nos abre para a graça e a transformação que só o Espírito Santo pode trazer. A advertência contra a blasfêmia é clara. Não rejeitemos a obra do Espírito em nossas vidas, mas abracemos a salvação e a redenção que Deus nos oferece. A lista dos 7 pecados capitais descrita em Provérbios 6 oferece uma advertência poderosa sobre os comportamentos que Deus abomina e que, se praticados, afastam o ser humano da comunhão com o Criador. Desde o orgulho, que reflete a autossuficiência e a rejeição da dependência de Deus, até as mãos que derramam sangue inocente, representando o assassinato e a violência. Cada pecado é um lembrete de que as intenções do coração são tão importantes quanto as ações físicas. Jesus nos ensina que o ódio injustificado e o rancor são equivalentes ao homicídio, revelando que o pecado começa nos pensamentos e nas emoções. Além disso, os pecados de coração que maquina planos perversos e pés rápidos para correr ao mal, ressaltam como o mal pode corromper tanto o pensamento quanto a ação, conduzindo a alma a um caminho de destruição. Esses 7 pecados capitais funcionam como um guia moral, alertando sobre os perigos que podem desviar o homem do caminho da justiça e da vida em conformidade com os princípios divinos. Evitar a mentira, o falso testemunho e o ato de semear discórdia entre irmãos é essencial para manter a harmonia e a integridade, tanto em nossa relação com Deus, quanto com a comunidade ao nosso redor. Para viver de acordo com a vontade de Deus, devemos buscar a humildade, a verdade e o arrependimento, eliminando de nossas vidas atitudes que podem nos afastar da comunhão divina. Esta mensagem, baseada em Provérbios 6:16 ao 19, convida a uma autoavaliação constante, lembrando-nos de que o verdadeiro caminho para uma vida plena e espiritual está em seguir a verdade, a paz e a justiça de Deus.